Meus irmãos, bom dia. Graça e a paz do Senhor a toda a igreja. O pastor Carlos determinou que fosse falado sobre perdão e sobre maturidade. Então eu juntei essas duas palavras e consegui chegar ali àquela frase que diz assim: o perdão que leva à maturidade. Você sabia que nós, em nossa vida espiritual, nós estamos em constante crescimento? Ninguém aqui pode dizer que já chegou em um nível máximo de conhecimento e de intimidade com o Senhor. Todos nós estamos aqui em uma constante escada para chegarmos ao nosso destino, que é morar nas regiões, na mansão celestial que nos aguarda. E quando nós falamos de perdão, quando este assunto é abordado na igreja, isso tem que ser tratado com muita seriedade e com muita profundidade, porque na medida que nós entendemos a grandeza do que representa o perdão para a vida de nós, para a vida do cristão, isso mostra qual é o grau de intimidade e de relacionamento que você tem com o seu Deus. Se você entende o perdão de forma superficial, você tem um relacionamento superficial com o Pai que te criou. Mas se você entender o perdão na sua profundidade e na grandeza que ele representa para você e naquilo que Deus proporcionou para nós através do perdão, que vem manifestado para nós pelo sacrifício de Jesus, que morreu por mim e por você, pelo meu pecado e pelo seu, isso mostra que nós estamos crescendo e atingindo uma maturidade espiritual. Eu tenho certeza que se eu perguntar para você, você quer você quer ser uma pessoa mais madura espiritualmente? Eu tenho certeza que todos aqui responderão que sim. Quem que não quer ter intimidade com Deus? Quem que não quer conhecer esse Deus maravilhoso de perto? Então, meu irmão, preste muita atenção nessa lição de hoje. Todos nós aqui, com toda certeza, em algum nível, nós entendemos o que é o perdão. Mas como o pastor Carlos citou aqui minutos atrás, sempre Deus, ele traz algo de novo, traz algo de diferente para o seu povo. Amém? Bom, perdoar significa você tomar uma decisão moral de remover o ódio obrigado em seu próprio coração. Então, quando você decide jogar para fora tudo aquilo que vem de rancor, de ódio, de ressentimento, de dentro para fora, isso é que significa perdão. Perdoar é necessário uma ação nossa, ou seja, nós precisamos decidir perdoar. Você consegue me entender sobre isso? O perdão, ele não vai chegar para você e passivamente vai fazer com que você durma de um jeito e acorde de outra forma. O perdão requer de nós uma atitude positiva, ou seja, nós precisamos querer perdoar. Isso então implica que nós temos a prerrogativa de querer ou não perdoar. E nós vamos ver aqui ao longo da nossa lição que há muitas coisas que acontecem quando a gente decide não perdoar. Bom, eu andei estudando aí sobre perdão na atualidade, e nos Estados Unidos, meus irmãos, recentemente foi feita uma pesquisa pela a Faculdade de Medicina lá de Michigan, e chegou à seguinte constatação, de que pessoas que carregam doenças psicossomáticas, como por exemplo, depressão, a falta de perdão, o ódio, a amargura, o ressentimento, essas pessoas têm uma predisposição a se adoecerem fisicamente, mais do que uma pessoa que não tem esse peso de uma doença psicossomática. Sabe o que isso quer dizer?
Isso quer dizer que a pessoa que não consegue perdoar, ela tem uma probabilidade maior de carregar consigo doenças seríssimas, como pressão alta, diabetes, batimento do coração acelerado, tensão muscular e reações idênticas às pessoas que sentem raiva. Já sentiu raiva, pastor Jotinha, ao ponto assim do sangue ferver, da pressão ir lá em cima? É isso. É isso. Meus irmãos, o que é o rancor? Só para a gente entender a abrangência aí do que faz a gente carregar algo que muitas vezes a gente não consegue colocar para fora. O rancor é o ódio inveterado, um ódio oculto, um ódio profundo, que na maioria das vezes ele é silencioso, ele começa a aflorar quando já está no seu extremo. É a mesma coisa de ressentimento, uma ira secreta, um mal querer. Meus irmãos, o rancor, ele é totalmente diferente daquilo que o Senhor espera para nós. Um coração rancoroso não agrada a Deus. Se você tiver a oportunidade de meditar na palavra lá no livro de Provérbios, você vai ver que em muitas passagens de Provérbios há a citação de que Deus se agrada com um coração feliz, com um coração que não é produzido pelo ressentimento e pelo rancor. Olha o que diz Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ou seja, nós somos exortados pela palavra de Deus a sempre estar olhando para frente. E uma vida que está presa ao passado, um coração que não consegue atingir a consciência de que precisa perdoar para romper com coisas do passado, ele não consegue cumprir o que nós acabamos de ler aqui, que é a exortação de estarmos sempre andando para frente. Ou você acha que você vai conseguir chegar no céu em uma caminhada para frente, andando para trás? Eu não conheço. Se algum pastor, se algum irmão aí souber de algum versículo que nos estimula a caminhar para o alvo que é Cristo, a caminhar para a glória, a caminhar para os céus, permitindo que a gente ande para trás, alguém me diga aí, porque eu gostaria de aprender, mas eu creio que não há na palavra de Deus nenhum ensinamento dessa natureza. Meus irmãos, eu separei alguns versículos aqui sobre perdão. Escute aqui, por favor. Mateus 6. Jesus disse assim, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos, lá na oração do Pai Nosso. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre esse versículo. Antes, sede uns para com os outros benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também vos perdoou em Cristo. Vou falar também daqui a pouquinho sobre esse versículo com um pouquinho mais de profundidade. E quero dizer uma coisa para você. Se você acha que perdão não tem muita importância na palavra de Deus, deixa eu te chamar a sua atenção para algo aqui. A palavra perdão foi uma das palavras que Jesus falou quando estava morrendo na cruz. Será que isso tem peso para você? Será que o perdão, se não tivesse importância para Deus, para Cristo, será que Jesus, naquele extremo momento de agonia, de sofrimento, de martírio, será que ele não teria proferido aquela palavra? Por quê? Porque lá em Lucas 23, versículo 34, Jesus diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Meus irmãos, nós precisamos tratar o perdão com muita seriedade. Nós precisamos entender o perdão e procurar assimilar a amplitude do perdão para a gente poder conviver com aquilo que a Bíblia nos exorta. Se um irmão bater na tua face, o que você vai fazer? Você vai guardar? Você vai guardar rancor? Você vai alimentar aquilo para si? O que a palavra de Deus nos estimula a fazer? Oferecer a outra face. Bom, mas
a importância do perdão, meus irmãos, ela é tão séria. Os rabinos, eles têm um ditado, os religiosos judeus, eles têm um ditado que diz o seguinte, que o perdão é tão sério, tão profundo para a mente e para a vida do homem, que você guardar ressentimento é a mesma coisa de você tomar um veneno e esperar que o outro morra. Você consegue imaginar isso? Eu desejo a morte do meu irmão. Aí, ao invés de eu dar o veneno para ele morrer, eu tomo o veneno. E espero a morte dele, do próximo. Mas, na verdade, quem está sofrendo, quem está se contaminando e quem está com o relógio lá, regredindo lá no tempo, para acabar com a sua vida, é a própria pessoa que não consegue perdoar. Amém? Olha para cá o que eu coloquei ali, ó. Coloquei aqui na tela que o perdão é uma necessidade. Você sabia que você tem necessidade de agir de forma complacente, de forma bondosa com o seu próximo? Eu vou explicar isso. Para eu tentar explicar essa frase para vocês, eu quero me reportar ao texto que o pastor Carlos leu agora há pouco. Eu não vou ler novamente, mas aqui, na medida eu vou estar citando ela, que é a parábola descrita lá em Mateus capítulo 18, a parábola que fala do credor incompassivo. Então, aconteceu assim, Pedro chega para Jesus e fala assim, mestre, quantas vezes nós precisamos perdoar? 7. Sabe por que o 7? Lá no livro de Amós, que puxa muito uma tradição lá das leis de Moisés, dizia que a tolerância para o erro do homem naquela época era 3 vezes. A pessoa podia errar, pastor Salmo, 3 vezes. E tinham a tolerância da tolerância, que era a 4ª. Que quando a pessoa cometia o mesmo erro pela 4ª vez, aí tinha um castigo, na maioria das vezes um açoite, uma pisa. Pedro, sabendo da tradição e do costume judaico, ele sabendo que a tolerância era 3 e que tinha um extremo do extremo na lei do homem, que era 4, ele dá uma tirada com Jesus e fala, mestre, quantas vezes nós precisamos perdoar? 7. Ou seja, ele praticamente mais que dobra a estatística do homem e coloca em Jesus em uma discussão de números. Jesus, então, conhecendo o que fazia, o que perfazia o coração de Pedro, Jesus fala o seguinte, Pedro, então você está querendo uma aula de matemática? Você está querendo conversar sobre estatística? Então escuta essa. Sabe quantas vezes a gente precisa perdoar? Não é 7, é 70 vezes 7, 490. Mas eu pergunto para você, será que a gente tem que se ater a 490 vezes? Você, ao longo de sua vida, se você conseguir então perdoar 490 vezes, a primeira posterior, então você não precisa perdoar? Então aí que entra esta parábola do credor incompassivo, para a gente entender que Jesus, quando ele fala desta forma, perdoar 70 vezes 7, e neste caso aqui do credor incompassivo, o que nós precisamos entender, meus irmãos, é a hipérbole, é a figura de linguagem que está travestida nisso aí. E é assim, eu tive ontem o cuidado de aplicar essas medidas aqui do talento, do denário, para a realidade de hoje, para eu tentar aplicar para vocês, mostrar para vocês o que seria isso. Essa parábola diz o seguinte, meus irmãos, o rei resolveu acertar as contas com seus devedores, então ele chega, o primeiro, que lhe devia, segundo a parábola aí, 10.000 talentos. O rei então chega e fala, olha, paga o que você me deve. Deixa eu te explicar o que é o talento, porque você pode falar o seguinte, Marcos, eu não estou entendendo nada, talento para mim é nome de chocolate, eu não consigo aplicar para a minha realidade, mas deixa eu te explicar, para você ter uma ideia, e isso vai provocar em você uma maturidade espiritual. Um talento, hoje corresponde a 35 quilos de ouro. Um talento corresponde
a 35 quilos de ouro. Vai acompanhando o raciocínio aí. Então, 10 mil talentos correspondem, meus irmãos, a 350 mil quilos de ouro. Quem é matemático aí, professor de matemática, contador, gosta de número, pessoal do fisco aí, que gosta de fazer muita conta, vai pensando aí. 10 mil talentos, que é citado na parábola, corresponde a 350 mil quilos de ouro. Ou seja, 350 toneladas de ouro. Tentei fazer a conta, eu acho que é mais ou menos uns 10 caminhões truque, pastor Sal. A gente estava falando esses dias atrás de caminhão truque. Eu acho que é mais ou menos uns 10 caminhões truque carregado com as molas estourando de puras barras de ouro. E eu não parei aí. Eu entrei na Bolsa de Valores de São Paulo, na Bovespa ontem, para saber quanto que hoje corresponde à grama do ouro. Meus irmãos, eu tive uma dificuldade que a calculadora não deu conta de tanto zero. Eu tive que abrir a calculadora. O senhor tem que jogar na científica para a conta chegar. Sabe o que representa hoje, em ouro, os 10 mil talentos, a dívida desse primeiro devedor perante o rei? Sabe o que isso representa? Olha, é verdade, viu? Pode fazer as contas depois. A dívida do primeiro devedor corresponde a 70 bilhões e 441 milhões de reais. 70 bilhões e 441 milhões de reais é o que corresponderia 10 mil talentos nos dias de hoje. Tá? Isso porque ontem a cotação do ouro na Bovespa estava em R$ 201,26 a grama do ouro. Está lá, está lá. Mas eu não paro aqui não. Escutem mais. Vamos adiante. Para quem acompanha muito jornal aí, os acontecimentos aí fora, a Mega Sena, que foi premiada aí agora, aí a última aí, que o pessoal do PT ganhou, que saiu no jornal, sabe qual foi o prêmio? 44 milhões de reais. Que muita gente aí fora sonha em ganhar esse prêmio. Sabe quantas Mega Senas precisariam acontecer para chegar no valor dessa dívida, para quitar essa conta aqui? 1.600 Mega Senas para pagar essa dívida. Agora vamos para o segundo. Aí a parábola diz que ele intercede, porque o rei ia mandar vendê-lo, vender a esposa, os filhos, colocar no leilão nos escravos, para que a dívida fosse paga. E ele então intercede perante o rei age de misericórdia e o perdoa. Se você tem aquela Bíblia, a mensagem, na versão a mensagem do Eugene Peterson, se você ler esse texto nessa versão, você vai ver que lá fala o seguinte, que este devedor mal saiu da sala do rei, da presença do rei, e lhe aparece o seu conservo, que era devedor daquele devedor. E essa Bíblia, essa versão fala que ele imediatamente, pastor Roberto, depois você olha aí, ele já vai pegando no pescoço do rapaz, vai na jugular, pastor Salmo, e fala o seguinte, agora você vai me pagar o que você me deve, que são 100 denários. Agora vamos falar aqui o que significa 100 denários. O denário, um denário, corresponde a um dia de serviço, a diária do trabalhador. Então 100 denários corresponderia ao quê? A aproximadamente 100 dias de serviço, aproximadamente 3 meses de trabalho. Meus irmãos, eu andei fazendo mais contas aí, eu gosto muito de fazer conta. E para um homem, olha que absurdo, para um homem trabalhar para pagar a dívida de 10 mil talentos, aquele primeiro devedor, se ele tivesse que trabalhar diariamente para pagar a dívida, sabe quantos, não vou falar dias, sabe quantos anos ele gastaria para pagar essa dívida? 150 mil anos. 150 mil anos. Aí você pode chegar para mim e falar assim, mas pastor, por que você está contando isso tudo? Eu estou contando isso tudo para você, para te mostrar que a intenção de Jesus, ao exemplificar e ao comparar o reino de Deus com esta hipérbole, nada mais tem a intenção de mostrar que, escute,
olhe para mim. A minha dívida e a sua dívida para com Deus é impagável. Eu não conseguiria pagar a minha dívida que eu tenho com Deus. Você não conseguiria, de forma alguma, por qualquer mecanismo lógico ou ilógico, pagar a dívida que nós temos com Deus. E a parábola termina, meu irmão, dizendo que, Jesus exortando, olha, assim como o Pai perdoou uma dívida impagável, nós precisamos perdoar o nosso próximo. Você consegue entender a profundidade disso? Olha o que eu coloquei nesse slide aqui para você, ó. Mau caráter. Essa versão do Eugênio Peterson, quando o rei descobre que ele não agiu com bondade, com complacência e misericórdia para com o seu conservo, o rei manda chamá-lo e fala, olha, você é um mau caráter. O que é um mau caráter? É a pessoa que tem a sua formação distorcida. O seu caráter é distorcido. Olha aqui, meus irmãos, olha o que eu coloquei no quadro aqui. Para o cristão, não há opção. Perdoar é um mandamento. Você pode repetir isso comigo? Perdoar é um mandamento. Olha, nós não temos opção. Se você quer ser um crente de verdade, se você crê no Evangelho de Jesus Cristo, se você quer buscar ser próximo de Deus, você precisa sair daqui dessa manhã entendendo que nós não temos opção. Perdoar é um mandamento. E eu vou dizer mais para você. Você sabia que quem não perdoa está em pecado? Você sabia que o crente, a pessoa que entende o Evangelho e ainda assim não consegue perdoar, ele está em pecado. Você quer estar em pecado? Você quer estar em pecado para quando Jesus voltar? Meus irmãos, o perdão é uma necessidade. Nós temos necessidade de perdoar. Sabe por quê? Porque se nós não perdoarmos, Jesus disse que Deus não nos perdoará. O rei, quando recebe a sua presença novamente o primeiro devedor, ele apresenta algo muito penoso, muito severo. Disse que, olha, por causa da sua maldade, porque você não fez com o teu próximo o que eu fiz contigo, você agora será lançado para os tormentadores, para os verdugos. Verdugos é aquelas pessoas que fazem castigo, e no grego, o verdugo tem a mesma acepção da palavra demônio, ou seja, você vai ser lançado em um mar de tormento que você nunca mais vai conseguir sair. Meu irmão, isso é muito sério, porque há muitas pessoas nos dias de hoje que não conseguem sair do mar do tormento, porque não entenderam que o que faz elas estarem presas nesse abismo chama-se falta de perdão. Olha, coloquei aqui umas coisas importantes para compartilhar com vocês. Quem não perdoa não pode orar. Vou te dar 5 segundos para você pensar nisso aí. Quem não perdoa não pode orar. Deixa eu te explicar isso aí. Mateus 11, versículo 25 diz o seguinte: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Meus irmãos, é a palavra de Deus que está dizendo, que nos diz. Quando nós estivermos orando, no momento da nossa oração, se você se lembrar de uma necessidade de perdoar alguém, você para a tua oração, procura resolver esse problema, porque segundo a palavra de Deus, a sua oração ela é interrompida. E eu vou dizer mais,
dentro do nosso lar, a falta de relacionamento saudável entre homem e mulher, entre marido e esposa, é capaz também de interromper o nosso acesso a Deus. Ou você acha, homem, que você que é casca grossa aí demais com a sua mulher, é um santo aqui na igreja e bruto em casa, você acha que essa oração chega até Deus? Pode repetir aí? Não chega. Agora eu vou dar a chance para vocês aí, homens. Você acha, mulher, que você, quando você se negligencia dos propósitos que Deus tem para você, não sendo a adjutora que Deus te preparou para estar do lado do seu marido, você acha que a sua oração chega até Deus? Então, quem não perdoa, não consegue orar, a sua oração não chega até Deus. A sua oração é interrompida. Próximo. Quem não perdoa, não consegue ser um verdadeiro adorador por excelência. Cito aqui o exemplo de Caim. Caim, quando matou Abel, Deus o confronta ao arrependimento e ele se nega. E lá, se você for ler em Gênesis, você vai ver que Deus rejeitou a adoração de Caim. Então, a falta de perdão impede que a sua adoração chegue até Deus. Olha aqui esse slide aqui, ó, essa frase que eu coloquei para você. Deus não aceita o seu culto se primeiro ele não aceitar a sua vida. Meu irmão, vou usar uma palavra chula. A sua carcaça pode estar aqui, mas Deus olha em primeiro lugar o teu coração. Se o teu coração não estiver conectado com Deus, você pode estar em qualquer lugar que Deus não vai aceitar o seu culto, se a sua vida não estiver sendo aprovada diante de Deus. E para termos uma vida provada e aprovada perante o Senhor, nós precisamos entender que o perdão tem que ser algo de prática em nossas vidas. Aqui o pastor Salmo falou que agora, mais uma. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Meus irmãos, está lá na oração do Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E ontem me chamou a atenção uma coisa muito interessante quando eu estava lendo e relendo a oração do Pai Nosso em Salmo, lá em Mateus 6, que a oração do Pai Nosso começa com Pai Nosso que estás nos céus. E termina com o quê? Se você for olhar lá, perdoai as nossas dívidas. Entre o Pai Nosso que estás nos céus e o terminar com perdão, está ali o nosso poder de decidir se nós queremos ou não nos achegarmos até Deus. Meus irmãos, mais uma coisa, quem não perdoa adoece fisicamente. Está na Bíblia isso? Está. Tiago 5,16 diz o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Deixa eu te falar uma coisa, é importante no processo do perdão que seja externado tudo aquilo que te faz mal. Deixa eu fazer uma propaganda aqui para a pastora Tereza e sua equipe. Meus irmãos, esse curso de cura da alma que a igreja oferece, e que o próximo é quando, pastora Tereza? Novembro. A encerra... Não, mas aquele que a senhora faz na chácara, Veredas. Bom, a igreja tem cursos a curto prazo, cursos relâmpago e cursos mais prolongados que tratam essa questão do perdão. E essa necessidade de se colocar para fora aquilo que nos aprisiona, às vezes é um processo que você não consegue fazer da noite para o dia. Você precisa de ajuda, você precisa, como diz aqui Tiago 5,16, você precisa ter alguém de confiança para você compartilhar, para você colocar para fora. E eu te digo mais,
se nós não tivermos este hábito de compartilhar as nossas necessidades como um processo de perdão, isso retarda o recebimento das bênçãos de Deus para nós. Procure ajuda. O Espírito Santo está aqui nessa manhã. Ele se faz presente aqui. Ele é o Senhor que sonda o seu coração, que sonda o meu coração. Meus irmãos, se alguma coisa precisa ser colocado para fora, em nome de Jesus, que esta manhã, que esta lição sirva de uma palavra viva do Senhor, como um recado vivo para você, uma advertência para que nós saiamos daqui entendendo: eu não posso mais viver com amarras do passado. Eu preciso prosseguir adiante, eu preciso dar um passo a mais na minha fé, e eu preciso romper com coisas que não têm me feito bem. Isso em qualquer área das nossas vidas. Eu quero citar aqui que, citando outro exemplo, agora reportando a um outro personagem da Bíblia, José. Tem algumas considerações que eu quero falar sobre José também aqui, para a gente encerrar e entender a profundidade do perdão. Meus irmãos, o que faz José ser, o que fez José ser, a pessoa, de onde ele saiu e de onde ele chegou, diz intimamente ao nível de perdão que ele conseguiu manifestar e exercer na sua vida. Se você quer um exemplo puro, prático e verdadeiro, como se perdoar, você vai então estudar a vida de José, filho de Jacó. Eu não vou aqui contar a história, porque o tempo não me permite, mas creio que a maioria de nós conhecemos a história de José. Um garoto que com 17 anos começa a ver a sua vida virar do avesso. Um garoto que experimenta tudo que poderia o levar a ser um homem carregado de amargura, de ódio, de ressentimento. Uma coisa que talvez muitos de nós não conseguiríamos agir da forma como ele agiu. Mas o que eu quero destacar para você, que o que fez José sair de onde ele saiu e chegar aonde chegou, o que fez José acreditar que aquele sonho maluco que ele teve com 17 anos, que um dia, anos e anos mais tarde, se tornaria realidade, é o grau de conhecimento e de intimidade que ele tinha com o Deus do pai dele. Meus irmãos, José, ele é jogado em uma cisterna, ele apanha, ele é machucado, ele é vendido como escravo, ele é tido como um mentiroso, como um violentador sexual, ele é preso, ele é aquela pessoa que poderia carregar dentro de si todas as emoções negativas que você pode imaginar que existe num dicionário ou em alguma língua, ele poderia carregar. Mas uma das coisas que impressiona na vida de José é que, aos 30 anos de idade, quando ele chega ao poder, como sendo o segundo homem mais poderoso do mundo, ele poderia então, naquele momento, dizer: agora eu vou usar a máquina do Egito para fazer justiça, para fazer vingança, para eu colocar no eixo e colocar no devido lugar cada um que me fez mal. E o que a gente vê na história de José é que, diferentemente desse desejo pessoal, que a carne humana, que a tendência humana é de agir com as próprias mãos, José se lembra que ele teve um sonho e que Deus tinha um propósito para a vida dele, e ele tinha que chegar até lá. Olha, a vida de José muito nos ensina. E nesse ponto eu quero dizer uma coisa para você muito importante. Quando José, ele recebe do faraó o poder que lhe é conferido, ele já estava em um processo, a sua vida já vinha em um processo, e ele sabia que, mesmo não entendendo o dia do amanhã, mas as coisas estavam cooperando para se atingir uma finalidade. Meus irmãos, parece que José conhecia a Bíblia.
Ontem eu estava pensando, meditando sobre a vida de José. Parece que José sabia o que um dia falariam lá em Romanos 8, 28. Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Parece que toda dificuldade, toda luta que José passava, parece que ele sabia que eu vou passar, eu vou suportar, mas eu vou chegar em algum lugar. Sabe o que significa a palavra José? O Senhor acrescenta. Mas olha que incoerência. Como que o Senhor acrescenta na vida de alguém diante de uma pessoa que só levou pancada e chibatada durante a vida? Meus irmãos, quando a gente fala de Egito, preste muita atenção no que eu vou te dizer aqui. Quando a gente fala no nosso vocabulês aí de crente aí, Egito, o Egito tem uma conotação sempre negativa. A pessoa se desviou, muitos até falam, ele voltou para o Egito. Abraão, que foi o primeiro episódio, para ele fugir da fome, diz a palavra de Deus que ele desce ao Egito. Os egípcios sempre trataram o povo de Deus, os hebreus, de forma ruim, de forma maldosa, eram escravos perante o povo egípcio. Então, o Egito, pela leitura que fazemos da Bíblia, é algo negativo para o cristão, para o crente, para o povo de Deus daquela época. Mas nós temos que entender o seguinte: o Egito, ele é o Egito, na história do Egito sempre vai acontecer maldade com o povo de Deus, mas nós precisamos colocar uma vírgula na história do Egito e dizer que o Egito com José foi diferente. Deixa eu falar para você entender onde eu quero chegar. José conseguiu fazer do Egito um local de bênção. José conseguiu fazer do Egito um local de bênção. E sabe qual que é a aplicação prática que eu quero trazer para nós hoje, 22 de setembro de 2019? É que nós passamos por muito Egitos. Às vezes, o seu casamento hoje é um Egito. Às vezes, o seu relacionamento com o seu filho é um Egito. Às vezes, a sua vida profissional está passando lá dentro do Egito. Você está morando no Egito. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que o exemplo que José nos dá é que, na medida que nós entendemos a profundidade do Deus que nós servimos e o Deus que nós temos como Pai, nós somos capazes, meus irmãos, de transformar o Egito em um lugar de bênção. Você foi trazido aqui nesta manhã, acredite, tenha fé, abra os seus olhos espirituais para escutar o que eu estou te falando. Você foi trazido aqui nesta manhã hoje para entender que, se você assimilar a importância do mandamento do perdão na sua vida, você tem o poder, mulher, você tem o poder, homem, de transformar um Egito que porventura você possa estar passando em um lugar de bênção. Se você olhar a vida familiar de José, se você for olhar lá como que começa a leitura da vida de Jacó, sabe como é que começa a vida de Jacó na Bíblia? Falando Jacó, pai de José. E a vida de Jacó se encerra também com José enterrando o seu pai. Sabe o que isso significa? Isso significa que José foi uma pessoa que teve o poder de redimir toda uma família. Você acredita que você pode ser uma pessoa que possa redimir toda a sua família? Mas isso começa entendendo que o perdão é um mandamento que precisa ser cumprido. Meus irmãos, sem perdão não há remissão dos pecados, sem perdão não há misericórdia por parte do Senhor. Olha, você pode sim transformar algum Egito da sua vida, do seu lar, do seu trabalho, em um lugar bom. Você pode fazer algo amargo na sua vida se transformar em algo doce. E eu já vou caminhando para o fim. Mas Marcos, você está contando a história, mas o que José efetivamente fez? José recebeu o privilégio de interpretar o sonho do faraó, e aquele sonho foi dito que o mundo passaria por 7 anos de extrema fome e 7 anos de abundância, não nesta ordem. Primeiro 7 anos de abundância, para depois 7 anos de escassez. E neste intervalo, escute aqui,
neste intervalo de 7 anos de abundância para a fome, nasceram 2 filhos de José. Quem sabe o nome dos garotos? Manassés e Efraim. Qual foi o primeiro? Manassés. Naquela época tinha-se o hábito de colocar no filho o nome de algo que a pessoa estava vivendo naquele momento. Vê se você consegue captar o que eu vou te falar aqui. O primeiro filho de José é batizado com o nome de Manassés. Sabe o que significa Manassés? Deus me fez esquecer todo o sofrimento do meu passado e da terra dos meus pais. José tinha um sonho, teve um sonho, ele sabia que aquele sonho ia acontecer, e ele entende que para receber o melhor de Deus, ele precisava gerar nele um perdão absoluto, um perdão total sobre todos e toda a circunstância que lhe passou até ali, para que ele não tivesse ali a retenção do recebimento da bênção de Deus. E eu te pergunto nessa manhã, será que tem bênção que está sendo retida para você, vinda dos céus, porque não foi gerado ainda o Manassés em você? Será que falta de sua parte, de sua iniciativa, a atitude de romper com coisas da sua vida, do seu passado, que estão impedindo de você de receber o melhor de Deus? Então, meu irmão, o Manassés que Deus espera de nós é entendermos o verdadeiro sentido do perdão. Nós precisamos perdoar. José perdoou em sua plenitude tudo aquilo que seus irmãos fizeram com ele. E quando nós rompemos essa fase de verdadeiramente cortar as amarras do passado, aí nós estamos prontos para receber o melhor de Deus. Aí vem o segundo filho de José, chamado de Efraim. Sabe o que significa Efraim? Duplamente frutífero. Sabia que o Senhor tem porção dobrada para você? Você sabia que o melhor de Deus vai chegar na sua vida, pode chegar na sua vida, em uma proporção que você não imagina? Porque o nosso Deus é um Deus que vai muito além das nossas perspectivas, meus irmãos. Você tem a opção de transformar um Egito em um local de bênção. Você está saindo daqui hoje com o entendimento de que o perdão não é uma opção, o perdão é um mandamento.